Ainda nessa parte inicial, nós vamos prosseguir com a nossa leitura devocional. Hoje nós vamos acabar o capítulo 5 de Mateus. Nós estamos ainda no Sermão do Monte e a gente vai fechar essa parte final do capítulo 5, para que assim a gente possa iniciar o capítulo 6, onde vamos ver a questão da prática da esmola, da oração, mas vamos fechar logo o capítulo 5. Abram, por favor, aí, Mateus 5, versos 43 até o versículo número 48. Fala do amor ao próximo. Mateus 5, 43 até o versículo número 48. Diz-nos o seguinte a palavra do Senhor: Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vi chuvas sobre justos e injustos. Porque, se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E, se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Até aqui, até o versículo 48. Que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos e irmãs, conforme nós anunciamos e nós divulgamos, hoje a gente vai prosseguir com o estudo que nós iniciamos na semana passada, cujo título é Adoração no Lar, experimentando a presença de Deus na realização do culto doméstico. Adoração no Lar, experimentando a presença de Deus na realização do culto doméstico. E mais uma vez, eu queria ler o texto base desse nosso estudo, o qual foi lido na semana passada, e leremos novamente na manhã de hoje. É um texto conhecido nosso que se encontra lá no livro de Josué, capítulo 24. Inclusive fizemos até menção desse texto na semana passada. Então vamos lê-lo novamente. Josué 24, versículos 14 e também o versículo 15. Nós estaremos lendo essa passagem, os irmãos vão acompanhar, quer sejam os irmãos que estão aqui presencialmente, aqueles que nos acompanham também pela internet. Diz-nos o seguinte a palavra do Senhor. Josué 24, 14 e 15. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, minhas irmãs, e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Pois bem, meus irmãos, nós estamos de volta ao tema Adoração no Lar, experimentando a presença de Deus na realização do culto doméstico. E essa semana, antes da gente fazer a revisão e adentrar o estudo propriamente dito, nós tivemos uma experiência bem especial, pelo menos vi como algo bem especial, aqui, e nós que fazemos parte da nossa igreja, a Igreja das Malvinas, em virtude de nós termos separado alguns instantes para buscar a presença de Deus em família, um texto básico, alguns pedidos de oração. De certa forma, é uma maneira de nós aplicarmos o que nós começamos a ver no domingo passado. E nós, pessoalmente falando, ficamos muito gratos pelo fato de muitos irmãos terem correspondido, terem separado pelo menos aquela hora específica, aqueles que podiam naquela hora, outros que podiam em outros horários, mas ter separado como famílias momentos específicos
para a leitura da sua palavra, para a oração, para canto, se fosse assim o caso. Então, louvado seja o Senhor por essa bênção. Às vezes a gente não entende os propósitos de Deus e muitas vezes a gente passa por determinadas situações onde, através delas, Deus ele usa para os seus propósitos. E vejo que essas restrições que nós estamos tendo de virmos à casa do Senhor, dentre várias coisas que sirva para isso, né? Ou seja, para a gente poder ter esse entendimento da necessidade de buscarmos ao Senhor em família, de podermos estar buscando ao Senhor, adorando na nossa casa e assim nos edificarmos espiritualmente, glorificando acima de tudo o nome do Senhor. Então que Deus nos abençoe, que não tenha sido apenas essa semana, mas que a gente possa prosseguir e em passando essas dificuldades, que a gente dê continuidade para que assim venha a ser essa marca bem característica, bem visível na nossa vida, o de sermos famílias de aliança que buscam a presença do Senhor. Mas, a título de recordação, antes de nós prosseguirmos com o estudo da manhã de hoje, a gente começou a trabalhar esse tema, culto doméstico, adoração no lar. E aí nós vimos, na semana passada, que em vários momentos a Bíblia, ela sempre usa a palavra lembrar, tanto no sentido positivo, de lembrar as promessas que Deus nos faz, como também no sentido exortativo, chamando-nos a atenção de determinadas práticas que precisam ser evitadas e de outras que precisam ser adotadas em nossas vidas. Isso está diretamente relacionado à realização ou à consideração desse tema. Que tema? Culto doméstico ou adoração no lar. Infelizmente, nós somos a geração que precisamos resgatar, que precisamos redescobrir essa prática, que sempre foi uma marca no povo de Deus aqui na terra, ou seja, de juntarmos as nossas famílias e assim, em família, buscarmos a presença de Deus. E aí, quando nós discorremos sobre o assunto, nós vimos na semana passada pelo menos 3 pontos, pelo menos 3 divisões. A primeira delas foi a base bíblica, ou seja, onde é que nós encontramos o respaldo bíblico, onde é que nós encontramos o ensinamento bíblico a partir de alguns exemplos de que nós verdadeiramente devemos nos unir como família e buscar a presença do Senhor. Nós consideramos alguns textos logo nos capítulos iniciais da Bíblia Sagrada, ou seja, logo nos capítulos iniciais do livro de Gênesis, pegando ali como referência o primeiro casal, onde nos diz a palavra que todos os dias, pela viração do dia, Deus ele mantinha comunhão com o primeiro casal. É um tipo, sim, de busca familiar da presença de Deus. E aí, quando nós seguimos, nós vimos também um exemplo dos filhos do primeiro casal, de Abel, de Caim, em virtude da consciência que eles tinham de periodicamente estar ofertando ao Senhor. E aí, nós observamos que isso não aconteceu de maneira aleatória. Eles viram o exemplo dos seus pais e sabiam acerca daquela necessidade. E aí, seguindo pelo livro de Gênesis, nós nos deparamos com o exemplo de Noé. Logo após o dilúvio, a Bíblia nos diz que Noé e sua família, eles adoraram, eles buscaram a presença de Deus em adoração. Quando nós seguimos ainda no livro de Gênesis, nós vemos o exemplo de Abraão, que foi chamado pelo Senhor para manter uma aliança com Deus, para que um dos objetivos dessa aliança fosse que Abraão ensinasse aos seus os caminhos do Senhor. Vimos o exemplo de Ló, de Jó, que tinha uma preocupação toda especial de estar constantemente sacrificando em favor de seus filhos. Vimos o exemplo dos pais de Israel, em relação ao compromisso que eles tinham de celebrar a Páscoa ao Senhor, de estarem instruindo os seus filhos acerca daquela necessidade. Vimos também o exemplo de Lloyd, o exemplo de Eunice, a avó e mãe, respectivamente, de Timóteo, que desde criança ensinou Timóteo nas Sagradas Letras, ou seja, teve essa preocupação espiritual de levar Timóteo aos caminhos de Deus, aos caminhos do Senhor. Então, são várias indicações que nós temos na Bíblia, são várias indicações que nós temos na Palavra do Senhor que nos remetem a essa realidade. De quê? De nos unirmos como família para que assim ensinemos os caminhos do Senhor. E aí, depois que nós vimos esse primeiro ponto, nós consideramos a obrigatoriedade da adoração familiar. E aí nós tomamos como base o livro de Josué, capítulo 24, versículos 14 e 15, quando Josué, no final do seu ministério, faz uma conclamação a todos os líderes, a todos os cabeças de Israel,
para quê? Para que eles assumissem um compromisso fiel a Deus, assim como Josué havia assumido. Não só Josué, mas também a sua família. E por isso ele disse: eu e a minha casa serviremos, eu e a minha casa adoraremos ao Senhor. E aí, depois de nós considerarmos esse exemplo de Josué, nós começamos a ver o seu sentido mais prático desse tema, da adoração no lar. E aí nós vimos alguns elementos, alguns componentes que devem estar presentes quando nós nos reunimos como família para adorar a Deus. E basicamente são 3. Em primeiro lugar, nós devemos instruir diariamente os nossos na palavra do Senhor. Consideramos sobretudo o texto lá de Deuteronômio capítulo 6. Além disso, nós vimos que devemos diariamente buscar a presença de Deus através das nossas orações. Deus, ele requer isso de nós. Inclusive, vimos o texto lá de Jeremias, capítulo 10, versículo 25, onde Deus, ele reprime aquelas famílias que não buscam, mostrando essa necessidade de, como família, buscarmos a presença de Deus. E por fim, nós vimos que no nosso culto, nós devemos entoar, nós devemos louvar canções ao Senhor, porque a Bíblia diz que na tenda do justo há louvor, há adoração a Deus. Então, basicamente esses 3 elementos que devem compor o nosso culto, a nossa adoração familiar: a leitura bíblica, a instrução da palavra, a oração e também o louvor, a exaltação ao nome do Senhor. Então, de maneira resumida, foi isso que nós vimos na semana passada. Hoje, a gente vai prosseguir com o nosso estudo. E conforme nós falamos, nós vamos destacar mais outro ponto que tem a ver com essa parte teórica do assunto e depois vermos os 2 últimos pontos que trabalham mais a prática de como nós implementarmos o culto familiar nos nossos lares, nas nossas casas. Então, na manhã de hoje, eu queria que nós começássemos a ver os motivos. Eu queria que nós começássemos a ver as razões para a realização do culto doméstico. De certa forma, tudo que nós já vimos até aqui são motivos, são razões. Mas eu queria chamar a atenção para razões mais específicas, para razões mais diretas, que coloca sobre nós, sobretudo nós que somos chefes de família, essa responsabilidade. Por isso a necessidade que nós temos de considerarmos um assunto como esse. Nós que somos pais, nós que somos mães de família, nós que pretendemos formar uma família, nós devemos ter essa percepção de motivos, razões que Deus, ele nos dá para que nós nos preocupemos com esse aspecto na nossa vida. Veja que isso não é uma coisa opcional, não. A palavra de Deus nos mostra várias vezes, reiteradas vezes, acerca dessa necessidade. E aí, quando você começa a ler, quando você começa a estudar a palavra do Senhor, você vai ver, você vai observar alguns motivos que devem nos conduzir a adorarmos a Deus em nossa família. O primeiro deles, meus irmãos, minhas irmãs, nós devemos realizar o culto familiar. Nós devemos adorar a Deus em família, porque nós somos mordomos. Nós somos mordomos das dádivas de Deus. Nós somos mordomos das dádivas do Senhor. E quem são? E quem é a dádiva? Ou quem são as dádivas que Deus nos dá? São os nossos filhos, são as nossas filhas. E em virtude disso, de nós sermos esses mordomos, dessas dádivas que Deus nos dá, ou seja, dos nossos filhos, nós temos esse compromisso, nós temos essa responsabilidade. O salmista nos diz, meus irmãos, meus amigos, literalmente falando, que os filhos, eles são dádivas de Deus, eles são dádivas do Senhor. E eu queria chamar a atenção para um texto conhecido nosso, mas sempre pertinente, de nós podermos estar lendo, para que essa verdade ela seja recordada em nossas vidas. Abramos, por favor, em Salmos 127, versículo 3. Olha só a descrição que Deus nos dá acerca dos nossos filhos. Veja que aqui nós encontramos essa primeira razão pela qual nós devemos nos preocupar com a adoração familiar, porque nós somos mordomos de Deus, das suas dádivas. E quem são as suas dádivas? São justamente os nossos filhos. Salmo 127, versículo 3. Salmo 127, versículo 3. Olhem só aqui o que nos diz a palavra do Senhor. Versículo 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Aqui nós observamos
a visão que Deus tem dos nossos filhos, o entendimento que Deus tem dos nossos filhos. Para Deus, os nossos filhos, eles são heranças suas, dádivas que Ele nos concede. E mais ainda, para Deus, os filhos, eles são galardões, prêmios que Deus ele confere a cada um de nós. Então, observem nós, pais, observem nós, mães, que é essa percepção que nós devemos ter dos nossos filhos. Eles são herança do Senhor, eles são galardões que Deus nos dá, e daí a preocupação que nós devemos ter com eles, por eles serem essas dádivas de Deus, e dentre várias coisas, essa preocupação, ela é vista quando nós introduzimos a palavra de Deus, a adoração no nosso lar, para assim beneficiar os nossos filhos. É interessante que essa descrição que nós temos aqui dos filhos que Deus nos dá, ela se choca frontalmente com a visão que o mundo secular ele tem de filhos, como encargo, como um peso, como algo que deve ser repudiado ou que não deve ser considerado. A visão de Deus é totalmente diferente. Os filhos, eles são herança. Os filhos são galardões, prêmios que Deus nos dá. Então, por isso nós devemos ter essa percepção. Somos mordomos do Senhor. Deus nos deu os nossos filhos como dádivas suas, para que nós possamos administrá-los, para que nós possamos conduzi-los. E o culto em família permite que isso possa acontecer. O culto em família permite que isso possa acontecer. Esse valor que Deus ele dá em relação aos filhos, ele é reiteradas vezes mostrado na palavra do Senhor. Lá na palavra do Senhor, nós observamos que Deus, ele condenava o seu povo, Jerusalém, pela desconsideração que eles tinham em relação aos seus filhos. E nessa condenação que Deus faz em relação ao povo de Jerusalém, a gente vê o apreço que Deus ele tem em relação aos nossos filhos. Olha só o que nós encontramos em Ezequiel. Abram aí, por favor. Ezequiel, capítulo 16. Veja que aqui no Salmo, os filhos eles são descritos como herança, como dádivas do Senhor. E aqui em Ezequiel 16, 20 e 21, os filhos eles são descritos como propriedade de Deus, não nossa, propriedades de Deus. Ezequiel 16, versículos 20 e versículo 21. É interessante que esse capítulo 16 de Ezequiel é um capítulo onde o profeta ele destaca vários pecados do povo de Deus no passado e faz várias exortações em várias áreas que eles estavam pecando. E essa era mais uma delas, versículos 20 e versículo 21. Olha a postura que os judeus tinham, pelo menos alguns deles, em relação aos filhos, e veja como Deus enxerga os filhos que Ele nos dá, como seus, como propriedades suas. Olha só, Ezequiel 16, versículos 20 e 21. Diz o seguinte a palavra: Demais, tomaste a teus filhos e tuas filhas, que me geraste, os sacrificaste a elas, para serem consumidos. Acaso é pequena a tua prostituição? Ao que tudo indica, um dos pecados que são denunciados aqui por Ezequiel é o pecado que alguns dos judeus eles tiveram, de sacrificarem os seus filhos a Moloque. Era uma divindade pagã que era adorada através do sacrifício de crianças, jogando-as, atirando-as no fogo. Lá em Deuteronômio já havia proibições em relação a isso aí. Ao que tudo indica, isso era feito na parte sul de Jerusalém, no vale chamado o Vale de Inom. Então, quando Ezequiel faz essa condenação, é alguma coisa real, triste. O povo de Deus, o povo da aliança, pegando das dádivas do Senhor, pegando da herança do Senhor, pegando do galardão do Senhor e adorando através dele falsos deuses, sacrificando-os. Então, no versículo 20, Ezequiel diz que eles estavam fazendo aquilo ali com os seus filhos. Mas olha só, ato contínuo, no versículo 21, como Deus vê aqueles filhos dos judeus que estavam sendo sacrificados. Olha só, versículo 21. Mataste a meus filhos e os congregaste a elas como oferta pelo fogo. Então veja que aqui Deus ele se apropria daqueles filhos. Os filhos não eram dos judeus, os filhos eram do Senhor.
Então isso se amarra com aquilo que a gente viu lá no Salmo 127, que os filhos são herança, que os filhos são galardões do Senhor. Então, Deus ele tem essa visão. Os filhos que Ele nos dá, as nossas filhas, são nossos, mas, acima de tudo, pertencem ao Senhor. Nesse processo, nós somos apenas mordomos. Nesse processo, nós somos apenas administradores dessas dádivas, dessas bênçãos do Senhor. É por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, que nessa qualidade que nós pertencemos, de mordomos do Senhor, nós somos indicados pelo próprio Deus para nos responsabilizarmos pelas almas dos nossos filhos, nos responsabilizarmos pelas almas eternas dos nossos filhos. Então, quando você tem essa percepção, quando você tem esse entendimento, você percebe a necessidade que você tem de, através do culto familiar, trazer Deus para a presença dos seus e ensinar os seus nos caminhos do Senhor. Talvez essa seja, talvez não, com certeza, essa seja a melhor herança que nós vamos deixar para os nossos filhos. O conhecimento de Deus, o conhecimento da palavra do Senhor, para que assim eles possam pautar as suas almas no temor de Deus e assim eles possam viver vidas que de fato glorifiquem a Deus. E o culto doméstico permite isso. Criarmos os nossos filhos da igreja permite isso. Termos uma educação permite isso. Por isso, nós não podemos negligenciar essa realidade. Somos mordomos das dádivas que Deus nos dá, somos mordomos dos nossos filhos e nós devemos guiá-los no caminho do Senhor, aproveitando a adoração familiar para que boa parte desse ensino possa vir a ser dado. Afinal de contas, por mais que a gente tenha trabalhos na igreja, mas nada vai se comparar com o tempo que nós temos em família. E boa parte desse tempo que nós temos em família deve ter esse propósito, deve ter esse objetivo de formar Cristo nos nossos filhos. Através do ensino, através da demonstração, através das correções, para que assim o caráter de Cristo venha a ser formado neles. E é interessante porque quando nós observamos esse ponto, nós entendemos a responsabilidade espiritual que nós temos, como pais, como mães. Responsabilidade espiritual essa que é definida, que é delineada na palavra do Senhor. Lá no Salmo 78, eu vou pedir que vocês abram nesse texto, a gente percebe isso. Esse compromisso que nós temos como pais, esse compromisso que nós temos como mães, de quê? De ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor, de mostrar a eles as verdades do Senhor, de poder encaminhá-los no caminho do Senhor. E o culto doméstico, repito, ele permite justamente o alcance desse objetivo. Salmo 78. É também um texto bem conhecido nosso e que nos aponta também para essa verdade. Salmo 78, versículos 1 a 8. É um trecho longo, mas eu queria aqui fazer a leitura toda dele. Olha só o que nos diz aqui o salmista Asaf. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. E agora, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Veja aqui que coisa interessante. O salmista havia sido ensinado na palavra pelos seus pais. E os seus pais os exortaram a repassar aqueles ensinamentos às próximas gerações, ou seja, aos seus filhos. E é no culto familiar que isso vai acontecer também. Quando você se junta com seus filhos ao redor da mesa, abre a palavra e mostra os grandes feitos que Deus operou na história do seu povo. E mostra os grandes feitos que Deus operou na nossa vida. É a ordenança bíblica que assim nós procedamos. E aí o salmista ele prossegue, versículo 5 em diante. E ele diz: Ele, Deus, estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos. Veja a responsabilidade de cada pai. Veja a responsabilidade de cada mãe, de transmitir a lei do Senhor aos seus filhos, conforme Deus havia requerido do seu povo, do povo de Israel. Verso 6. A fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda não de nascer,
se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes. Veja que a fé aqui, meus irmãos, a fé aqui, minhas irmãs, é uma coisa que vai passando de geração em geração. É você receber o ensinamento dos seus pais, é você passar ensinamento para os seus filhos, com o objetivo que os seus filhos passem para os seus filhos e assim a fé ela possa se propagar, a fé ela possa continuar. E no versículo 17, nós vemos o objetivo disso. Versículo 7, versículo 8. O salmista prossegue: para que pusessem em Deus a sua confiança e não esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Então nós ensinamos aos nossos filhos, devemos instruir os nossos filhos para que os nossos filhos eles possam pôr a sua confiança no Senhor. Ensinamos aos nossos filhos para que os nossos filhos possam observar os mandamentos do Senhor. Então aqui nós encontramos o objetivo do ensino. É por isso que nós devemos estar com os nossos filhos. É por isso que nós devemos instruir os nossos filhos. É por isso que nós precisamos realizar o culto doméstico com os nossos filhos. E ele fecha aqui esse trecho. E não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Então, o ensinamento serve para isso. Para livrarmos os nossos filhos da incredulidade, para que eles ponham a sua confiança no Senhor e permaneçam firmes nos seus caminhos. Então, aqui nós encontramos uma razão fundamental, meus irmãos, para termos essa preocupação com o culto familiar. É claro que isso é uma parte da instrução que nós damos para os nossos filhos. E eu vou dizer que é uma das partes principais, porque conforme nós falamos agora há pouco, nós passamos a maior parte com os nossos filhos. É claro, quando você compara com a escola, talvez seja até um tempo menor. Mas quando você compara com o tempo de adoração corporativa, com certeza, o tempo que você tem com os seus filhos, o tempo que você tem com os seus, é bem maior. E diante desse tempo que Deus nos disponibiliza, o que é que a gente deve fazer? Instruí-los, nos sentarmos com Ele, abrirmos a palavra, vermos os grandes feitos do Senhor, as suas maravilhas, para que eles confiem em Deus, para que eles ponham sua confiança no Senhor, confiem nele e não se desviem da sua palavra. Então, o culto familiar tem esse objetivo também, de cumprir o que nos é dito aqui na palavra, para que assim a fé ela possa se propagar para as vindouras gerações. Então, como pais, como mães, somos mordomos. Como pais, como mães, somos administradores das dádivas do Senhor. E quem são essas dádivas? São os nossos filhos. São a herança do Senhor, é o seu galardão. Na verdade, são os próprios filhos de Deus que Ele nos deu. Nós temos aqui o primeiro motivo, nós temos aqui a primeira razão. Mas não só isso. Em segundo lugar, meus irmãos, minhas irmãs, nós devemos realizar o culto doméstico porque os nossos parentes nos foram dados pelo plano soberano de Deus. Nós devemos realizar o culto doméstico porque os nossos parentes, eles nos foram dados pelo plano soberano de Deus. Podemos dizer que, além dos filhos, os cônjuges descrentes são atingidos pelo privilégio de se relacionarem com crentes. É fato que muitas vezes essa realidade é vista de pessoas que são casadas, que são incrédulas, e às vezes uma delas é alcançado pelo Evangelho ou alcançada pelo Evangelho, e aí existe um relacionamento que nós chamamos de relacionamento misto. Mas mesmo dentro desse quadro, mesmo dentro dessa realidade, o cônjuge que é descrente, ele é atingido positivamente pelo cônjuge que é crente. A Bíblia fala isso. E eu queria fazer menção ao texto de 1 Coríntios capítulo 7. Abram, por favor. 1 Coríntios capítulo 7. Versículos 14 a 16 e depois para o versículo 12 a 14 e depois para o versículo 16. 1 Coríntios capítulo 7. Veja como isso é importante, meus irmãos. Somos uma família, até mesmo dentro dessas realidades. O ideal é que isso não aconteça. Quando a graça salvadora se manifesta a toda a família. Mas às vezes isso não acontece. Uns são alcançados, outros não. Mas mesmo dentro desse cenário, veja o que a Bíblia diz aqui em relação aos cônjuges. 1 Coríntios 7, 12 a 14, e depois eu vou ler o versículo de número 16. Olha só o que nos diz aqui a palavra do Senhor. Aos mais, digo eu, não, Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele,
não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consenta a viver com ela, não deixa o marido. Veja o ensinamento que Paulo dá aqui. O casamento ele deve permanecer. Uma vez que haja paz, mesmo sendo misto, ele deve acontecer. Por que Paulo dá essa ordem? Por que Paulo dá esse conselho? Versículo 14. Porque o marido incrédulo é santificado pelo convívio da esposa. Que esposa? Esposa crente. E a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Então veja o impacto aqui, até mesmo nesse quadro, que não é um quadro ideal de família mista, entendeu? Mas a presença de um dos cônjuges crente vai santificar aquele que é descrente. Então isso acontece para que eles venham ser também privilegiados. E aí no versículo 16, Paulo diz: Pois, como sabes, ó mulher, que salvarás o teu marido? Ou, como sabes, ó marido, que salvarás tua mulher? Então existe essa interrogação, por isso devem permanecer juntos. Então existe essa interrogação, por isso que o convívio deve santificar aquele que é não salvo, aquele que é descrente. Mas nós sabemos, conforme Paulo aqui diz, que a salvação ela não é hereditária. Nem tampouco a salvação ela é adquirida através de aproximação. Não. Os nossos filhos, os nossos cônjuges, eles devem receber essa influência santificadora pelo bom testemunho da palavra de Deus. Por isso, a gente vê a necessidade da realização do culto doméstico, até mesmo nesses lares, até mesmo nessas famílias, para que assim, essa santificação que o cônjuge crente proporciona ao cônjuge descrente, possa ser de fato uma realidade. De várias formas que isso pode acontecer e deve acontecer, o culto doméstico é uma delas. Quando a esposa crente chama o seu esposo descrente para ler a palavra, participar da instrução bíblica. Quando o marido crente chama a esposa descrente para que ela também possa participar da instrução da palavra. Quando os pais chamam os filhos descrentes para que eles também possam participar da instrução da palavra. Então, é um recurso, meus irmãos, é um recurso, minhas irmãs, que Deus nos dá para quê? Para que nós possamos estar levando a salvação para os nossos lares. Fazendo aquilo que Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, Deus, ele tem os seus planos. A gente não sabe quais. E muitas vezes isso acontece. Muitas vezes essa realidade ela é vista de famílias mistas. Então, nesse sentido, repito, o culto familiar, a adoração familiar deve ser um instrumento para a gente estar levando a palavra de salvação àqueles que ainda não são salvos, àqueles que ainda não experimentam da graça como nós experimentamos. A gente vai ver lá na frente como isso na prática deve ser feito. Mas eu queria que nós entendêssemos dessa forma, que nós tivéssemos essa visão. Nós não fomos colocados em famílias que muitas vezes são mistas por acaso. Deus ele tem um plano salvador. A partir do nosso bom testemunho, a partir do nosso exemplo, a partir do cuidado que nós temos com as almas perdidas com as quais nós nos encontramos e residimos no mesmo lar. Além disso, meus irmãos, além disso, minhas irmãs, há um aspecto evangelístico. Além desse aspecto evangelístico, melhor dizendo, o culto doméstico ele se torna uma ferramenta importante. Para quê? Para que nós possamos edificar os nossos parentes que são crentes. Aqui é o outro lado da moeda. O que a gente viu aqui anteriormente, essa é a realidade de um lar misto. Marido descrente ou esposa descrente, e a presença do marido crente, da esposa crente, santificar, a necessidade de nós realizarmos o culto doméstico para que a gente possa estar influenciando e assim santificando, considerando o que Paulo falou. Mas existe outra realidade. Que realidade é? De famílias que são compostas de pessoas crentes. E nesse sentido, o culto doméstico se torna uma ferramenta. Para quê? Para edificação espiritual. Para quê? Para crescimento espiritual. Para quê? Para crescimento na graça. Porque a Bíblia diz que cabe aos maridos a responsabilidade de nutrir as suas esposas. Lá em Efésios capítulo 5, versículos 28 e 29, Paulo ele fala um pouco disso. Vamos abrir aí, por favor, a palavra do Senhor. Efésios capítulo 5, versículos 28 e 29. E aqui é a realidade de um lar crente. Todos são crentes, ok? Até porque Paulo fala tanto para as mulheres crentes, no sentido da submissão, como também para os maridos.
Olha só o versículo 28 e 29. Assim também, os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Então Paulo aqui ele está chamando a atenção para uma das responsabilidades do marido. A exemplo que Cristo faz com a sua igreja, alimenta a sua igreja, cuida da sua igreja, nós maridos também devemos fazer às nossas esposas. Essa palavra cuidar, que Paulo usa aqui no versículo 29, não se refere apenas ao cuidado no sentido da manutenção física. Mas essa palavra cuidar que Paulo usa aqui no versículo 29, refere-se ao cuidado espiritual que nós devemos ter. Então, aos maridos cabe essa responsabilidade. Eles têm as suas esposas e, da mesma forma que Cristo alimenta, da mesma forma que Cristo cuida da sua igreja, os maridos também devem fazer com as suas esposas. E o culto doméstico é uma ferramenta para que isso possa se dar. O culto doméstico é uma ferramenta para que isso possa acontecer. O marido chegar como líder da sua casa, junto com a sua esposa, junto com seus filhos, mas partindo do pressuposto só com a esposa e através do ensino está alimentando-a em termos espirituais. O culto doméstico permite isso. Não só a evangelização, mas também edificação. Quando a gente avança um pouco nessa mesma carta, capítulo 6, melhor dizendo, versículo 4, Paulo vai falar para os pais. Aqui, no sentido da responsabilidade que eles têm para com os seus filhos. Olha só o que nós encontramos aqui. Efésios capítulo 6, versículo 4. Isso também serve, o culto doméstico também serve para isso. Olha só. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. E ele segue. Mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. É interessante o significado da palavra criar aqui. A ideia é de alimentar. É a mesma ideia que a gente viu no versículo de número 29. O compromisso que os maridos têm com as suas esposas de alimentá-las, física e espiritualmente. Os pais, aqui pai e mãe, também os pais, aqui o chefe do lar, deve fazer com os seus filhos. Alimentá-los. Como? Na disciplina e na demonstração do Senhor. Na instrução, no treinamento e na correção do Senhor. O culto doméstico serve para isso. Você abrir a Bíblia, você está instruindo seus filhos, equipando-os para que eles possam estar seguindo no caminho do Senhor. Então, o culto doméstico, ele serve nessas duas direções. Serve tanto para a evangelização, como também para a edificação. Ele é aplicado na realidade de lares mistos, mas também ele deve ser aplicado principalmente na realidade de lares salvos. Então, nós devemos entender o propósito de Deus em nos incluir numa determinada família, seja ela qual for. E uma vez que Ele nos inclui, nós temos essa responsabilidade de utilizar a adoração familiar para evangelizar ou para edificar. Então, aqui você encontra a segunda razão. Aqui você encontra o segundo motivo pelo qual você deve realizar a adoração em família. Por quê? Porque os nossos parentes, eles nos foram dados dentro do plano soberano de Deus, para edificá-los ou para salvá-los. Mas não só isso. Em terceiro lugar, nós devemos realizar o culto doméstico, porque o culto em família, ele nos prepara para a adoração pública. O culto em família, ele nos prepara para a adoração pública. Devemos ver, meus irmãos, minhas irmãs, o culto em família dentro de um relacionamento triplo que nós temos com Deus. Nós temos as nossas devoções particulares, nós temos as nossas devoções corporativas e nós também devemos ter as nossas devoções familiares. O que eu quero dizer com isso? Que a gente cultua a Deus individualmente falando, quando você tem aquele momento devocional com o Senhor. Você cultua a Deus corporativamente falando, quando você se junta com outros crentes para adorar a Deus. E você adora a Deus em termos familiares, quando você leva a sua família para a adoração. Então, na verdade, esses três aspectos da adoração, eles se complementam. Você adora a Deus individualmente, depois você adora a Deus como família, e isso vai refletir na sua adoração pública, corporativa, junto com os outros crentes. E aí você não pode tirar um desses aspectos da sua adoração.
Às vezes a gente pensa que pode compensar. Muitas vezes a gente é sempre constante as adorações públicas, mas estamos em falta na nossa adoração particular. Estamos em falta na nossa adoração familiar. E isso é um erro. Mais cedo ou mais tarde vai gerar problema. Então, nós devemos ter esse conceito integrado da adoração. Eu sou uma pessoa, adoro a Deus. Eu faço parte de uma família, adoro a Deus em família. Eu faço parte do corpo de Cristo, eu adoro a Deus como corpo de Cristo. Então, o culto doméstico, ele nos prepara justamente para essa adoração pública. A atenção que a gente deve ter em relação à palavra, os cantos que nós devemos utilizar na adoração pública, tudo isso deve ser um reflexo daquilo que a gente já tem na adoração em nossas casas. Reverência, conhecimento e louvor. É interessante que um grande servo de Deus no passado, ele falou o seguinte, em relação ao culto doméstico e a sua influência no culto corporativo. Ele disse o seguinte: toda família cristã deveria se comportar como uma pequena igreja. Toda a família cristã deveria se comportar como uma pequena igreja. E de fato é isso. Na igreja, você tem um conjunto de várias famílias. Mas, na verdade, cada família é uma mini-igreja. E o cuidado que você tem de conduzir os seus como igreja, para que isso possa se refletir na igreja como instituição, como corpo de Cristo aqui na terra. E o culto em família, ele nos dá essa preparação. Do nosso conhecimento, da nossa reverência, do nosso louvor a Deus. E essas coisas, elas estão ligadas, elas estão integradas em nossas vidas. Às vezes você encontra uma certa deficiência em termos de reverência, muitas vezes na casa do Senhor, porque muitas vezes a gente não prepara os nossos nas nossas casas. Porque muitas vezes nós não damos a noção do que seja culto a Deus dentro de família, ou dentro da nossa família. E isso gera um reflexo negativo lá na frente. Então, a nossa visão espiritual, ela deve envolver esses três aspectos. A minha adoração particular, a minha adoração em família, que vai me conduzir à minha adoração corporativa. E aqui você vê que a adoração em família nos ajuda para a adoração corporativa, para a adoração pública. Por isso, nós devemos estar com esse princípio, com essa prática nas nossas vidas, de juntar os nossos para que assim nós compareçamos na presença do Senhor. Então, em terceiro lugar, o culto em família nos prepara para a adoração pública. E aqui você tem pelo menos essas três razões. Aqui você tem pelo menos esses três motivos. Poderíamos colocar outros, mas em amor ao tempo, pelo menos essas três, para que a gente possa pensar. Então, por que eu devo realizar a adoração no lar? Por que eu devo realizar o culto doméstico? Em primeiro lugar, porque eu sou um mordomo das dádivas que Deus me dá, ou seja, os meus filhos. Em segundo lugar, porque os meus parentes, eles me foram dados por causa do plano soberano de Deus, seja para salvá-los, seja para edificá-los. E em terceiro lugar, porque o culto em família nos prepara para a adoração pública, no conhecimento da palavra, na reverência e também no louvor. Então, três razões, três motivos pelos quais nós devemos adorar em família ao Senhor. E agora, meus irmãos, e agora, minhas irmãs, eu queria trabalhar o quinto ponto do nosso estudo. E conforme nós havíamos falado, são os pontos mais práticos. Como é que a gente vai agora operacionalizar tudo isso que nós já vimos, em termos conceituais? Então, o título desse ponto é o seguinte: implementando o culto doméstico. Implementando o culto doméstico. Até aqui a gente já viu o porquê. A partir de agora a gente vai ver o como. Porque de nada adiantaria vermos todos esses conceitos, de nada adiantaria vermos todas essas teorias, se não soubéssemos como fazer no seu sentido prático. Uma vez que a gente considera essa realidade, que a gente não tem essa prática marcante nas nossas vidas, na vida das nossas famílias, e nos unirmos em adoração familiar, a gente precisa saber como é que a gente deve fazer, a gente precisa saber o que é que a gente deve realizar para que o culto familiar seja uma realidade das nossas vidas. Então, antes de qualquer coisa, nós precisamos saber que o estabelecimento do culto doméstico será o resultado natural da convicção da sua obrigatoriedade e da sua necessidade. Isso aqui é um ponto interessante, porque enquanto você não aprende isso, enquanto você não cria essa convicção, que Deus lhe chama para que você possa adorar em família, você vai encarar esse desafio que Deus nos dá apenas como mero formalismo. E isso não é bom.
até porque mais cedo ou mais tarde os nossos vão perceber e automaticamente eles estarão também sendo desestimulados. Então, para que a gente possa dar a verdadeira importância, para que a gente possa tornar real uma prática contínua do culto doméstico, a gente precisa estar convicto que Deus nos chama para realizá-lo, a gente precisa estar convicto que é necessário que ele possa acontecer para benefício nosso, para benefício dos nossos, e assim nós possamos estar realmente na vontade do Senhor. É claro que quando a gente fala em implementação do culto em família, a gente lida aqui com um grande desafio, e é um grande desafio mesmo, porque muitas vezes você se depara com muitos obstáculos para poder juntar os seus num determinado momento, para poder juntar os seus ali, para poder adorar a Deus. Barreiras, empecilhos, compromissos. Então, temos diante de nós um grande desafio, principalmente nessa sociedade corrida na qual nós vivemos, de tantos compromissos, de tantas responsabilidades. Agora, quando você é convicto dessa necessidade, quando você é convicto dessa obrigação, então você vai adequando a sua realidade e se amoldando àquilo que Deus verdadeiramente requer da sua vida. Além dessa convicção, nós precisamos de mais duas coisas para, de fato, implementar o culto doméstico. Em primeiro lugar, nós precisamos de constância. Esse talvez seja o grande desafio. A gente consegue fazer um dia e às vezes 10 não, 2 dias e às vezes 3 não. E aí a gente precisa ter consciência dessa constância. Não é algo fácil. Não é algo fácil, porque conforme nós falamos, a gente vive uma vida bem corrida, mas é algo que a gente deve colocar como propósito de vida, não só para nós, mas também para a nossa família. Além dessa constância, nós devemos ser flexíveis. Por quê? Você tem sua família, e a depender do tamanho da sua família, cada um tem a sua obrigação, cada um tem a sua necessidade, e você precisa adequar a realidade de cada um para que todos possam participar. Não existe culto em família, onde participa o esposo e a esposa, os filhos não. Não existe culto em família, onde participa o esposo, os filhos e a mulher não. Não, você tem que juntar, unir todos. E por isso você precisa dessa flexibilidade. E aqui a gente tem alguns pontos fundamentais para que a gente possa realizar o culto em família, para que a gente possa realizar o culto doméstico. Em primeiro lugar, quem deve participar do culto doméstico? Quem deve participar do culto doméstico? Todos aqueles que pertencem à família. Sejam eles crentes, sejam eles descrentes, é claro, na condição de serem descrentes, se assim o desejarem. Por isso nós devemos ter sempre a sensibilidade de convidar, de chamar, não impor, não obrigar, mas fazemos o convite para que, em se dispondo, todos possam participar. O pai, a mãe, os filhos, avós que porventura morem conosco, pessoas que porventura estejam nos visitando. Então, todos da família devem participar. Por isso que o culto é o culto doméstico. Aí você pode perguntar, mas até pessoas descrentes? Sim, se elas assim desejarem. Que bom! Estão lembrados daquela razão evangelística que nós falamos? Então, quando você abre a palavra, quando você está instruindo sobre Deus e tem pessoas ali descrentes, é uma forma de você levar o evangelho para elas. Uma vez que elas se disponham, uma vez que elas queiram, está se abrindo ali uma porta imensa para que Deus opere e opere com sua graça. Então, quem deve participar do culto doméstico? Toda a família, todos os parentes. Em segundo lugar, onde deve ser feito o culto doméstico? Onde deve ser feito o culto doméstico? De acordo com Deuteronômio 6:7, e aqui a gente vai ler novamente esse texto, nós temos muita liberdade de escolher um local para podermos adorar a Deus. Uns gostam na sala de jantar, outros gostam na sala de estar, outros no terraço, outros até mesmo no quarto, não importa o lugar. O que importa é que você junte os seus e com eles você considera a palavra de Deus. Olha só, mais uma vez, o que nós temos lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 7. Veja como é aberta essa questão. Talvez seja esse um dos pontos que a gente veja, onde termina se vindo de empecilho para a gente implementar esse trabalho, porque muitas vezes a gente pensa daquela forma formalista, né? Daquela maneira formalista, cerimonial. Não, meus irmãos, na igreja nós temos realmente esse cerimonialismo, esse formalismo, mas uma vez que a gente está na nossa casa,
de certa forma, a informalidade ela deve caracterizar. Com reverência, mas deve caracterizar. Olha só, Deuteronômio capítulo 6, versículo 7. Veja como não existe um lugar definido. Veja como é aberta essa questão. De onde se fazer o culto doméstico. A palavra de Deus aqui diz: tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Então, aproveitando os momentos, aproveitando as circunstâncias, aproveitando os lugares. Agora, se você tem um lugar específico, um cômodo específico na sua casa, faça-o, desde que você consiga juntar todos e ali buscar a presença de Deus, na sala de estar, na sala de jantar, no terraço, até mesmo no quarto, mas se junte com sua família, com aqueles que desejam participar, para que assim você possa adorar a Deus. Outra coisa, outro aspecto, quando deve acontecer o culto doméstico? Quando deve acontecer o culto doméstico? É importante haver um tempo regular, específico para cultuar a Deus, que se ajuste à programação de cada membro da família. Porque você sabe, você tem crianças, você tem esposa, você tem esposo, eles têm as suas responsabilidades, suas incumbências, suas obrigações. Então, o horário que a gente dedica para cultuar a Deus tem que harmonizar-se com cada uma dessas realidades. Algumas famílias que é mais fácil cultuar a Deus de manhã, logo após o café da manhã, ou antes. Outras acham melhor adorar a Deus logo após o almoço. Outras acham melhor fazer isso à noite. Não importa, não importa. O que importa é que você possa fazer daquele horário um horário padrão. É claro que há as exceções, mas você ter aquele momento ali. Esse é o momento de nós nos reunirmos como família para adorar a Deus. De acordo, repito, com a realidade, com a necessidade de cada componente do lar, de cada membro da família. Então, é a rotina da família que determina o horário que nós devemos buscar a Deus em família. Por isso, aquela palavra anterior, de nós sermos flexíveis nesse sentido, não sermos rígidos, fazer um determinado horário e depois terminar que outros não se envolvam nesse trabalho. Não, isso não é bom, isso não é legal. Então, em quarto lugar, qual tempo deve ser gasto no culto doméstico? Qual tempo deve ser gasto no culto doméstico? E aí isso depende de uma série de fatores, como o número de crianças. Às vezes a família que tem um número de criança muito grande, e a gente sabe que manter criança quieta por muito tempo é complicado. Às vezes depende da idade dos nossos filhos, às vezes depende da capacidade de retenção de informação dos nossos filhos. Então, isso também é algo que deve ser trabalhado. O que se recomenda? Que a gente possa investir de 15 a 25 minutos na realização do culto doméstico. De 15 a 25 minutos na realização do culto doméstico. Aqui, às vezes acaba havendo um mal-entendido, que a pessoa quer fazer o culto em família no mesmo tempo que ela gasta na igreja, 1h30, 2 horas. Aí não tem condições. Você só consegue fazer um na vida. Então, se é algo mais informal, se é algo mais restrito à família, automaticamente você vai gastar menos tempo. E aí, você vai ter esse tempo à sua disposição, de 15 a 25 minutos. É até mais fácil, né? Porque se você tem uma família onde as pessoas não podem se juntar em 15, 20, 25 minutos, aí é meio complicado. É meio complicado, porque se você for olhar direitinho, não é um tempo muito grande. Agora, tem que ser contínuo. Tem que procurar fazer todos os dias. É o aprendizado de 15 minutos, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 360 dias por ano, que vai fazer uma diferença enorme às nossas vidas e à vida dos nossos filhos. Porque às vezes a gente olha assim, mas só 15 minutos, sim, mas multiplique pela quantidade de dias, multiplique pela quantidade de anos e veja o que você vai aprender, veja como você vai se edificar, veja como você vai dar oportunidade para aquela pessoa que é descrente ouvir da palavra do Senhor. Então, é muito tempo. Estava até lendo um livro, matéria essa semana, o autor falou uma coisa interessante em relação a isso aí. Ele dizendo que se você procura, tente um culto em família, aprender pelo menos um canto por mês, em 10 anos que você vai fazendo o culto em família todos os dias,
a sua família e você aprenderam pelo menos 120 cânticos. Se você procurar decorar um versículo a cada 15 dias com a sua família, em 15 anos, que é o tempo médio que as nossas crianças ficam conosco, elas vão ter decorado 384 versículos. É só fazer a conta. Um versículo a 15 dias, a cada 15 dias. No percurso de 15 anos, são 384 versículos decorados. E eu pergunto, quantos de nós temos isso na mente? Às vezes a gente não tem nem 50, né? Tem nem 50. Então, veja que é de grão em grão, mas é uma coisa contínua. Veja que é aos poucos, mas é uma coisa que vai sendo consistente. Então, isso faz toda a diferença. E aí, você vê esses 4 itens básicos para a implementação do culto doméstico. Quem deve participar? Todos da família, inclusive aqueles que estiverem nos visitando. Onde deve ser feito? No lugar que nós acharmos mais adequado. Quando deve ser feito? No horário em que nós podemos ter todos junto a nós. E quanto tempo nós devemos gastar? Entre 15 e 25 minutos. Se você gastar aí esse tempo, pode até passar em alguns dias, não tem nenhum problema, mas em média 15 a 25 minutos. E aí você vai estar implementando o culto doméstico na sua vida. Repetindo, tendo a consciência da sua necessidade, repetindo, tendo consistência e também sendo flexível para os diferentes membros da nossa família, diferentes aspectos de vida, para poder juntar todos em unidade e assim adorarmos ao Senhor. Então, em quinto lugar, implementando o culto doméstico. E em sexto e último lugar, eu queria que nós víssemos um último ponto, ou seja, aplicando os elementos da adoração familiar. Aplicando os elementos da adoração familiar. Lá no ponto 3, que nós vimos domingo passado, a gente considerou que existem 3 elementos para que a gente possa fazer o culto doméstico. Leitura das Escrituras, cânticos de louvor a Deus e também a oração. Então, como é que isso se dá na prática? Como é que isso deve acontecer? Em primeiro lugar, cânticos de louvor e adoração. No culto doméstico, nós devemos ser conduzidos à presença de Deus através dos cânticos, através dos louvores. Ou seja, a nossa família precisa adorar a Deus. Todos nós. Então, o que é que a gente deve fazer com frequência para que isso possa acontecer? Devemos cantar os cânticos, os hinos que são entoados na igreja, quer seja na escola dominical, quer seja nos cultos públicos e nos demais trabalhos que nós temos na igreja. Veja, conforme nós falamos anteriormente, que o culto em família, ele nos prepara para o culto na igreja. Então, se nós temos determinados cantos que nós entoamos na casa do Senhor, por que não trazer para o nosso lar? Para que a gente possa aprendê-los, para que a gente possa memorizá-los. Então, aí a necessidade. Se nós tivermos filhos pequenos, o que é que a gente deve fazer? Incluir alguns cantos infantis, para que eles possam também participar do culto, para que eles se interessem ali com aquele momento de adoração familiar. O que se requer nisso aqui? Que os nossos cânticos, eles venham ser bíblicos. E aqui a gente tem que ter essa exigência, né? Vamos cantar? Vamos. Então vamos cantar cânticos bíblicos, porque é esse critério que a gente utiliza na igreja. Então, na nossa adoração familiar, esse mesmo princípio ele deve ser observado. Para quê? Para que nós cantemos em família, não uns em detrimento de outros, mas todos juntos. Então, devemos cantar ao Senhor na adoração. Em segundo lugar, devemos aprender as Escrituras Sagradas. A instrução das Escrituras deve ser a parte central, a parte principal do culto doméstico. Devemos ajudar os membros de nossas famílias a desenvolver amor, apego pela palavra de Deus, bem como chamar a atenção para a sua obediência. E aqui recai essa grande responsabilidade para nós que somos pais, para nós que somos líderes das nossas famílias na condução do culto familiar. Ou seja, mostrar que a Bíblia não é qualquer livro, a Bíblia é a palavra de Deus, e mostrar a necessidade de se obedecer a essa palavra, principalmente aos nossos filhos pequenos, principalmente aos nossos filhos menores. Dessa forma, nós devemos ser reverentes, dessa forma, nós devemos ser claros, nós devemos ser criativos, nós devemos ser entusiasmados no ensino das Escrituras.
Às vezes a gente faz o culto doméstico tão somente por fazer, sem aquela disposição, sem aquela interação, e aí você acaba desestimulando os seus. E isso é altamente prejudicial. Até porque os nossos filhos, eles sabem quando nós estamos fazendo uma coisa por amor ou não. Então, nós devemos ter essa consciência, chamando a atenção dos nossos filhos para a reverência, porque apesar de nós estarmos em casa, apesar de nós estarmos na privacidade do nosso lar, é a palavra de Deus que está sendo lida, é a voz de Deus que está sendo ecoando, para que ela possa ser reverente e essa reverência também ser vista na igreja. Veja como essas duas coisas elas andam juntas, o culto em família e a adoração corporativa. E aí, quando você vê essa questão da aplicação das Escrituras, do ensino da palavra de Deus, do aprendizado da Bíblia Sagrada, você percebe que existe uma variedade de formas, uma variedade de modos para que a palavra de Deus ela venha a ser transmitida e transmitida para a nossa família. Então, o que é que a gente pode utilizar no culto doméstico nesse período de instrução? Em primeiro lugar, a gente pode fazer a leitura direta da Bíblia de acordo com o plano. Esse talvez seja o método mais eficaz de você separar ou um capítulo, de você separar ou meio capítulo, ou alguns trechos da Bíblia, mas fazer a leitura sequenciada, alternando entre livros do Novo e do Antigo Testamento, lendo, mostrando, ensinando, aplicando, para que a palavra de Deus ela venha a ser absorvida por cada membro da nossa família. É claro que quando você faz isso, na verdade, quando você começa a fazer isso, você vai perceber que não é algo fácil. Vai requerer, de certa forma, uma certa capacitação da sua parte. No primeiro momento, talvez você não seja tão expansivo nos ensinamentos, mas isso a gente vai adquirindo na prática. Às vezes, pelo fato das pessoas não terem a prática, elas conseguem apenas ler, não há problema nenhum. Depois se arriscam em dar uma certa interpretação, melhor ainda. Depois procuram se aprofundar no texto sagrado, melhor ainda. Mas você tem que iniciar. Afinal de contas, cada um de nós não somos pregadores, estudiosos aprofundados das Escrituras, mas pelo menos a leitura a gente precisa fazer. E na medida que nós fazemos essa leitura, alguns ensinamentos, algumas aplicações, elas vão se tornando claras nas nossas vidas. E a gente vai fazendo isso, pegando livros, alternando entre livros do Antigo e do Novo Testamento, mas constantemente fazendo a leitura da palavra do Senhor. Lá em casa, por exemplo, já faz mais de um ano que a gente está lendo o Evangelho de Mateus. Está já chegando no final. Então, às vezes a gente demora em determinadas passagens, às vezes a gente não consegue nem ir muito longe, mas o que vale? Que você possa estar constantemente fazendo essa leitura. Existem momentos específicos onde você pode fazer uma leitura direcionada. Por exemplo, quando você vai celebrar a ceia do Senhor no domingo, durante a semana, pega textos que tratem sobre o sacrifício de Jesus, para que assim os nossos filhos e nós mesmos já nos preparemos para aquele momento em que nós iremos celebrar a ceia do Senhor. Fazermos a leitura de personagens da Bíblia, escolhermos alguns personagens do Antigo e do Novo Testamento e vermos os textos que tratam sobre a sua vida, também é importante. Enfim, tudo aquilo, meus irmãos, que nos envolver diretamente com a palavra. E repito, a questão aqui não é a quantidade, a questão aqui é a qualidade e a continuidade nesse tipo de tarefa, nesse tipo de atividade. Então, você pode instruir no culto em família, através da leitura da Bíblia, propriamente dito. Você pode instruir em família através do uso de um catecismo. A gente fala assim, essa palavra catecismo, as pessoas até ficam meio chocadas, porque associa logo com a igreja romana. Não tem nada a ver. Catecismo, ele é um sistema de aprendizado através de perguntas e respostas. E ele foi muito utilizado, não só no período da Reforma, mas no período depois da Reforma Protestante, para resumir as doutrinas bíblicas e assim dar um conhecimento doutrinário geral para as pessoas. E como ele é feito através do sistema de perguntas e respostas, principalmente para as crianças, é muito bom. Porque como elas estão ainda abrindo a sua mente em termos de decorar e de reter informações, isso vai ser muito importante, porque elas vão acumular muito conhecimento da palavra do Senhor. Então tem vários catecismos, trouxe até alguns exemplos aqui, se fosse o caso mostrar, mas acho que não vai dar não. Depois eu posso colocar na descrição do vídeo. Há muitos catecismos hoje, entendeu? Alguns são escritos hoje, outros que foram escritos no passado. É também uma forma, é também uma maneira de pegar, sentar com os seus,
fazer a leitura desses catecismos, a leitura dos versículos bíblicos que confirmam o ensinamento e assim instruirmos aos nossos. Mas não só isso. Podemos instruir pela palavra através de leituras, de comentários devocionais. Há comentários que são muito bons, aqueles que são mais teológicos e aqueles que são mais devocionais. Tem um que eu sempre sugiro às pessoas que estão começando essa tarefa do culto doméstico, que são aquelas meditações nos evangelhos, escrita por J.C. Ryle, que foi publicada pela editora Fiel. Tem o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. É uma leitura bem devocional. Ele pega um trecho da passagem desses evangelhos, você lê o trecho e depois ele destaca 2, 3, 4 ensinamentos. Muito bom, que também pode ser utilizado. Pelo menos esse é uma linguagem mais fácil, você pode se edificar e toda a família pode entender aquilo que está sendo ensinado. É um outro recurso. Um outro recurso, através de livros devocionais. E a gente tem muitos livros devocionais hoje. Por exemplo, o Pão Diário. Você tem ali uma data específica, você tem ali um versículo específico e um comentário. Você pode utilizar. Faz a leitura do verso, faz a leitura dos comentários e aí adiciona alguma informação complementar que você queira fazer ou aplicação dentro daquilo ali. É também uma ferramenta, é também um instrumento. Um outro instrumento, a leitura de um consistente clássico cristão. Existem alguns livros que, ao longo da história da igreja, eles são marcados pela sua fidelidade e pela sua sujeição ao ensinamento da palavra. Um deles que a gente sempre indica, principalmente para quem tem criança, é o livro O Peregrino, de João Banha. Ele fala da trajetória de cristão, desde a sua conversão até chegar à cidade celestial, mostrando tudo aquilo que faz parte da carreira cristã aqui na Terra. Então, existem lá as referências bíblicas que podem ser lidas para mostrar aquilo que ele está ensinando, e aí você também está instruindo os seus no caminho do Senhor. Então, existe aí uma infinidade de coisas que você pode utilizar. Ou a leitura direta da palavra, ou o uso de um catecismo, ou o uso de uma leitura devocional, ou de um clássico cristão, ou de livros devocionais. O que é importante? Que você sempre remeta à palavra. O que é importante? Que você sempre fale da Bíblia Sagrada. Então, você pode utilizar todas as ferramentas dentro do culto em família, dentro do culto doméstico. E, por fim, as orações, né? Devemos orar com frequência pelas necessidades espirituais e físicas das nossas famílias, dos nossos parentes, dos nossos irmãos em Cristo Jesus. Devemos orar pelas necessidades espirituais da nossa nação, pelos nossos representantes. E aí existe uma gama de orações que a gente pode fazer ao longo de todos os nossos cultos. Qual o conselho que nós damos? Se for o caso, prepare uma agenda de oração. Na segunda-feira nós vamos orar por tais pedidos. Na terça-feira, por tais pedidos. Ou então, que você já organize na hora. Agora, é importante saber para que ou para quem você vai, em favor de quem você vai orar. Isso aqui é importante. E é importante também que a gente possa incluir os nossos filhos, nós que temos filhos pequenos, incluir também nesse momento, mesmo com as suas orações curtas, mesmo com as suas orações breves, mas para que eles possam se despertar para o interesse da oração. Então, vale lembrar que nesses cultos domésticos, esse período de oração, ele tem que ser um pouco curto. Por quê? A gente tem que fazer tudo aquilo ali que nós falamos em 15 minutos, ou 25, né? Leitura bíblica, cânticos e orações. Em nossos momentos devocionais, a gente pode se delongar mais no período de oração. Mas como você está em família, o ideal é que você faça orações mais breves, mais curtas, para que, se for o caso, todos orem e assim a gente possa cumprir esse tempo, a gente possa cumprir essa meta. Então, são os 3 elementos aplicados dentro da oração ou dentro da adoração familiar. Por isso, aplicando os elementos da adoração familiar. Nós estamos encerrando, meus irmãos, minhas irmãs, o estudo na semana de hoje. Depois eu vou abrir para a gente fazer alguma pergunta, algum questionamento. Mas eu queria encerrar com as seguintes palavras. Qualquer salvo, em qualquer época, deseja fazer a vontade de Deus. Dentro de várias formas, isso pode acontecer quando a gente leva Deus para as nossas famílias, quando a gente leva Deus para os nossos lares. Muito mais que uma frase, nós devemos fazer na prática, apresentando Deus às nossas famílias. Além de ser um ato de obediência, essa postura de trazermos Deus para a nossa família permitirá,
não só a salvação, mas permitirá o crescimento espiritual dos nossos familiares. Então, como povo de Deus, que nós aceitemos esse desafio. Que desafio? O que Josué colocou lá no capítulo 24, versículo 15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que nós possamos clamar a Deus, para que, como famílias de aliança, a gente possa ter esse costume, essa prática, em obediência à palavra, confiando que Deus agirá através dela, e assim a gente vai levar salvação e edificação para a nossa família. É um desafio? É. Nesse mundo corrido no qual nós vivemos, é um desafio. Cheio de atividades, de compromissos, de responsabilidades, mas a vida cristã é assim mesma. Ela é cheia de desafios, ela é cheia de obstáculos, e nós devemos nos deparar com eles e, pela sua graça, graça de Deus, poder transpor cada um deles. Então, que a gente possa ter esse comportamento, essa atitude na nossa vida. Que a gente possa focar a nossa vida dentro de várias coisas, buscando ao Senhor, e nessa busca que a gente possa cada vez mais nos deleitar em família na presença de Deus. Estava lendo um livro essa semana que fala sobre essa questão de família, e ele disse que a igreja cristã, ela precisa de um avivamento. E de fato é uma verdade. E esse avivamento, ele não virá a não ser que haja um avivamento nas nossas famílias. E esse avivamento nas nossas famílias, ele não acontecerá sem que a gente leve para as nossas famílias a palavra do Senhor. Então veja que as coisas estão ligadas. Eu levo a minha família para a presença de Deus, eu a edifico em termos espirituais, e isso vai refletir em benefício para a igreja de Cristo aqui na terra. Então, vamos aceitar esse desafio? Vamos separar alguns momentos que nós temos durante o dia para nos juntar com os nossos e assim buscar a presença de Deus nas nossas vidas. É fácil? Não. Vão aparecer muitos contratempos, vão aparecer muitas obrigações, muitas coisas, mas a questão de prioridade. Você marcar ali naquele horário, na sua agenda, esse momento, esse período, é o período em que eu estarei na presença de Deus com a minha família. Faça disso um propósito, faça disso um objetivo, que você naturalmente vai se engajando nesse trabalho e depois você vai estar fazendo esse trabalho bem natural, sem que você nem perceba, e experimentando os benefícios espirituais que ele produz e produz em nossas vidas. Nossa irmã Célia. Eu queria só que o pastor desse uma explicadinha nesse versículo que fala: pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Que esse não provoqueis. Isso. É estimular a ira dos filhos. E às vezes os pais, eles fazem isso. Às vezes sobrecarrega os filhos com obrigações, com exigências, com coisas que muitas vezes nem eles fazem, mas eles querem que os filhos façam. Então, quando isso acontece, os filhos, eles acabam sendo provocados. Ao invés de amarem seus pais, ao invés de se submeterem aos seus pais, acabam até tendo a algeriza deles, se afastando deles. Então, o fato da gente ser pai não significa dizer que a gente vai ser um tirano com os nossos filhos, entendeu? Um tirano. Infelizmente, tem pais que têm a visão errada do que é ser pai e pensa que ser pai é ser um tirano, de dar ordens que muitas vezes ele não faz, de muitas vezes ser hipócrita, de muitas vezes não ter o devido amor para com os seus filhos. Então, quando o pai age assim, ele está provocando os seus filhos à ira. No caso de um pai crente, na verdade, de maneira específica, um pai crente, como Paulo está falando ali, né? Às vezes você tem uma pessoa que diz servir a Deus, que exige que seus filhos sirvam a Deus, mas eles mesmos não servem. A vida dele, o testemunho deles não corresponde com aquilo que eles dizem crer. Então, o que está acontecendo? Você está gerando um escândalo na vida de uma criança, de um adolescente, e está estimulando aquele adolescente, aquela criança, a não servir ao Senhor. Então, você está provocando o seu filho à ira. Então, a gente tem que ter cuidado. Se você olhar a passagem paralela, essa passagem de Efésios, abram aí, Colossenses. Paulo, ele completa, dizendo que a gente não pode deixar os nossos filhos desanimados. Olha só, Colossenses 3:21, é a passagem paralela de Efésios. E é interessante que Paulo, ele segue a mesma sequência, ele fala para esposos, para maridos, depois fala para filhos e os pais. Ele inverte aqui a questão só da ordem. E depois para servos. Olha só o que ele diz no versículo 21. Pais, não irriteis os vossos filhos. Para quê?
para que eles não fiquem desanimados. Então, provocar a ira corresponde a não irritar os filhos. Então, às vezes, por falta de sabedoria, nós pais acabamos agindo assim. Às vezes até usando indevidamente a nossa prerrogativa de pai para querer ser um tirano em relação aos nossos filhos. Não deve ser assim. O relacionamento que Deus tem conosco por ser nosso pai não é assim, muito pelo contrário. Ele é o Deus de amor, de graça e misericórdia, nos corrige. É fato, quando a gente precisa, mas Ele faz mesmo assim com amor. Então, o provocar a ira é isso, é desestimular os filhos, é criar um tipo de rancor nos filhos pelo mau comportamento dos pais. Ok? Entendido? Muito bem. Nosso irmão Reginaldo. Pastor, Pois não. eu fiquei muito estarrecido aqui com esse versículo aqui da Ezequiel 16. 16, versículo 21. Como nosso país hoje está passando por essa epidemia, né? Isso. E várias discussões aí através da internet, várias discussões através dos poderes políticos, né? Sobre o aborto. E esse versículo aqui, ele mata as pessoas que é a favor do aborto. Porque esse versículo 21 diz: mataste meu filho. Isso. Deus disse que os nossos filhos são dele. Mataste meus filhos. Então, nessas discussões aí, o feminismo, ele diz, a mulher, ela diz: o filho é meu, eu faço o que eu quero. Aí vem um versículo desse na Bíblia e desfaz tudo isso. Tudo que o pensamento dela. Exatamente. Né? E aí quando você harmoniza com o Salmo 127:3, de quem são os filhos? Herança do Senhor. Fruto do vento seu? Pertence a Deus, não é a nós. Exatamente. Por isso que esse versículo me chamou muita atenção sobre esse aspecto. Exatamente. E é muito interessante, gente, a gente ter essa percepção em relação aos nossos filhos. Porque de um lado você tem esse extremo. De quê? As pessoas pensarem que pelo fato de serem pais, podem fazer qualquer coisa com o filho, inclusive chegar ao ponto de tirar a vida. É um pensamento equivocado. Do desprezo total em relação aos filhos. Um outro extremo que também é prejudicial é você pensar que os filhos são seus. Não, os filhos são do Senhor. O que é que a gente faz? Só educa e administra. Chega o tempo que eles crescem, se desenvolvem e vão fazer o quê? Seguir as suas próprias vidas. Mas às vezes não é isso que acontece. Desculpa aqui as mães, mas com algumas mães, né? Filho é meu, aquele cuidado, aquele negócio. Não, filho é do Senhor. Vai chegar o dia que ele vai bater asa, entendeu? Vai seguir a sua vida independente. Mas não, isso gera até um problema familiar, né? Não existe essa disputa entre sogra e nora, né? Por causa disso. Então é um extremo que parece ser positivo, mas termina se chocando também com a palavra, porque são do Senhor. O que é que a gente deve fazer em relação aos nossos filhos? Isso aí em qualquer cenário. Educá-los. É saber que o nosso filho, ele tem alma. A alma dele é eterna. E o que é que a gente deve fazer como pai? Cuidar dessa alma. Mas cuidar mesmo, entendeu? Não fazer como os israelitas fizeram aqui, de entregar ao Deus Moloque. Cuidar porque eles pertencem a quem? Pertencem a quem? Ao Senhor. E no final, a gente vai prestar conta dos nossos filhos a quem? Se nós os educamos correta ou incorretamente. Deus vai nos pedir conta, porque eles não são nossos. Eles pertencem ao Senhor. Olha só a responsabilidade. Muita responsabilidade. É por isso que nesse contexto aqui, a importância do culto doméstico. Muitas vezes nossos filhos, eles são entregues não ao Deus Moloque para queimar, mas muitas vezes eles são entregues ao Deus Moloque da televisão. E passa 1, 2, 3, 4 horas, às vezes os jogos da informática, e às vezes não tem a preocupação de passar 15 minutos lendo a palavra para ele. Olha o problema. Então você está entregando ao Deus Moloque. Não o Moloque do fogo do Antigo Testamento, mas um Moloque que vai destruir também a vida deles, entendeu? Em termos espirituais. Então, os filhos pertencem a quem? Ao Senhor, é dele. Eu não tenho o direito de assassiná-los, entendeu? Não tenho o direito de assassiná-los, porque é um galardão, uma herança que Deus me dá. Eu não posso chegar e tirar a vida
porque eu acho que devo tirar. Não pode, de jeito nenhum, não pode. Ok? É por isso que a Bíblia é veementemente contra o aborto, entendeu? Veementemente contra o aborto. Não pode, de jeito nenhum. Ok? Algo mais, meus irmãos? Diago Raimundo? Só é bem rapidinho. Existe um certo exagero, né, da criação, tanto faz mãe como pai, a mesma coisa. E muitas vezes tem um filho, aí o filho erra em algum lugar e alguém reclama. Então o que acontece? Gera vamos dizer assim, gera um conflito entre aquele pai e aquela pessoa que reclamou o filho. Quando no que eu entendo, aquela pessoa quando reclama do nosso filho, ele está nos ajudando. Isso. Entendeu? Eu entendo dessa maneira. Mas hoje em dia é desse jeito, você não pode reclamar filho de ninguém, porque se reclamar, aí você está sendo o dono da cocada preta, vamos dizer assim, né, que gosta de dizer, né? Então você quer mandar em tudo, quer fazer tudo, entendeu? Mas eu entendo assim, desse lado. Se alguém reclamou o nosso filho, é porque ele estava errado. Então a gente tem que agradecer e não chegar e formar uma discussão, criar inimizade por conta desse tipo de coisa. Exato. E a gente tem visto muito isso, eu já vi muito esse tipo de coisa. Então, para mim, quando a pessoa reclama meu filho, é porque ele estava errado. Então, eu tenho que chegar a agradecer. Eu entendo por esse lado. Do tipo do exagero que acontece hoje com os filhos, os pais diante dos seus filhos. Aquele direito tão grande que eles têm com os filhos, que só quem pode reclamar é eles. Exatamente. É um equívoco, né? Que é aquela questão, se os filhos são heranças, são dados do Senhor, o que a gente puder fazer pelo bem espiritual deles, façamos. E se outros puderem fazer alguma coisa para ajudar, que seja bem-vinda a ajuda, né? Desde que tenha esse objetivo de encaminhá-los no caminho do Senhor. Qual o problema, né? Então, a gente tem que estar sempre sensível. Se é para o bem espiritual dele, tudo bem. Para que a gente não venha super protegê-lo e muitas vezes fazer um mal ao invés de fazer um bem. Ok, gente? Algo mais? Infelizmente, a gente não tem o acesso aos outros irmãos para poder ver alguma outra pergunta, mas, caso haja, os irmãos depois podem fazer pelo WhatsApp, ou então quando o vídeo for postado lá, que a gente tenta responder de acordo com a vontade do Senhor. Eu queria, nessa parte final, como sempre, né, Eliane, para não perder aqui a oportunidade, de fazer a indicação de 2 livros e um terceiro, que o terceiro eu vou disponibilizar para os irmãos, porque ele já está disponibilizado. É Redescobrindo o Tesouro do Culto Familiar. É um livro da editora Fiel. Eu vou passar depois para todos vocês, o PDF via WhatsApp. Pelo menos esses 2 não tem ainda a disponibilidade deles, que é o livro Adoração no Lar, de Joel Bicker. Se você puder adquirir, da editora Fiel, ele é muito bom mesmo. De certa forma, o que a gente falou está aqui, né? Mais ou menos está aqui. Infelizmente já passou aí a consciência cristã, mas se você encontrar esse livro para vender, compre. Estava até conversando com um irmão aqui da igreja, da imagem que nós botamos na semana passada, e ele disse: pastor, eu estou lembrado daquela imagem. Isso não é realmente a imagem do livro, entendeu? Porque muita coisa a gente baseou no livro. Então, Adoração no Lar, Joel Bick, é um livro pequenininho. Você lê num dia só, que aí vai ser muito bom, vai lhe ajudar muito. O outro livro é esse aqui, Culto em Família, uma bênção à sua espera, de Jason Helopoulos, que é da editora Vida Nova. Também isso aqui é muito bom. Eles se completam, porque aqui você tem a parte teórica e esse aqui tem a parte prática. Então, ele ajuda muito também na implementação do culto doméstico. Vale a pena ler, vale a pena adquirir. Se você fizer essa aquisição, vai ser muito bom. E o outro, que eu falei, né? Redescobrindo o Tesouro do Culto Familiar, eu vou repassar PDF para todos vocês, para que vocês possam ler o material e assim ficar com alguma coisa que seja importante dentro desse tema que a gente trabalhou. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Até logo mais à noite, se Ele assim nos permitir. Amém.